Ela é casada, mas está olhando para você como se fosse solteira. Você sente o convite nos olhos, no corpo, no silêncio. Mas a pergunta é, você entra nesse jogo? Ela parece emocionalmente carente. Diz que o casamento esfriou. Fala que o marido não dá mais atenção. E você, mesmo sabendo da situação, sente que ela quer algo com você. E aí entra o dilema. É só desejo? É carência? É real? Ou é uma armadilha emocional e moral que vai te cobrar um preço alto lá na frente? Neste vídeo, você vai entender. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Porque tantas mulheres casadas buscam envolvimento fora da relação? Quais são os riscos psicológicos, sociais e espirituais para o homem envolvido? E o que a filosofia estoica ensina sobre desejo, limites e domínio próprio? 3 perguntas para você refletir. Você acha que uma mulher casada é 100% inocente quando se aproxima de outro homem? Você conseguiria manter o controle diante de um convite disfarçado de amizade? Você sabe até onde pode ir sem destruir a sua honra? Se você já viveu algo parecido ou está vivendo isso agora, fica até o fim, porque a verdade vai te proteger. A tentação não começa com o corpo, começa com o ego. Uma mulher casada que flerta com outro homem não está apenas querendo trair o marido. Ela está, muitas vezes, tentando resgatar uma versão de si mesma que se perdeu dentro de um casamento morno. E o homem que entra nesse jogo não está apenas aceitando o convite. Ele está entrando num campo de guerra emocional onde ele pode sair ferido, usado ou até exposto. Sêneca dizia, o que te seduz te domina, o que te domina te destrói. E é isso que o homem estoico entende. Ele não se engana com carência disfarçada de afeto. Ele sabe que desejo fora de contexto é uma armadilha emocional com consequências reais. O problema não é a mulher. O problema é a falta de discernimento do homem que confunde ser desejado com ser valorizado. Vamos refletir. Se ela trai o marido com você, o que garante que não vai fazer o mesmo com você depois? Se ela não respeita a aliança que jurou, você acha mesmo que ela respeita sua energia, sua paz ou sua reputação? O homem estoico não age por impulso. Ele age por visão. Ele entende que nem todo convite deve ser aceito. Nem toda oportunidade é uma bênção. Nem todo desejo é um sinal. Muitos são testes. Nos próximos minutos, você vai entender os 6 perigos silenciosos de se envolver com uma mulher casada. Por que a maioria dos homens perde o controle nessa situação e como sair disso com honra, antes que seja tarde? 1. Você vira o segredo dela e ela nunca será o seu lar. No início, parece emocionante. Ela te manda mensagens escondidas. Vocês se encontram às escondidas. O jogo é quente, proibido, impulsivo, mas com o tempo, você percebe que nunca será prioridade. Você é o segredo dela, mas ela exige que você a trate como algo valioso. E quando você exige reciprocidade, ela responde com medo, drama e culpa. 2. Você carrega uma tensão emocional constante que mina sua energia. Toda ligação é um risco. Todo toque é escondido. Toda presença vira tensão. O homem começa a viver em alerta, ansiedade e contradição. Quer ela, mas não consegue respeitar a si mesmo. Isso cria culpa, insônia, irritabilidade e desgaste emocional. Exemplo real. Homens que pararam de produzir, treinar, crescer, porque ficaram emocionalmente presos ao caos de uma relação proibida, mas emocionalmente viciante. 3. Você pode ser exposto, e ela sempre vai se proteger primeiro. Se o marido descobre, se a família descobre, se alguém do círculo social percebe, ela vai negar, vai mentir, vai te culpar, porque no fim, você é o risco. Idla, a mulher confusa, carente, frágil, manipulada.
você vira o vilão e ela, a vítima. 4. Você perde a capacidade de confiar nas próximas relações, mesmo que termine e você siga sua vida. Algo dentro de você muda. Você passou pela experiência de ser o outro cara, e essa vivência deixa um trauma, desconfiança constante, medo de ser traído também, vício emocional em mulheres problemáticas. Você cria um padrão de se atrair por quem é instável, misteriosa, indisponível, e isso te prende em um ciclo emocional sem fim. 5. Você destrói a sua imagem, mesmo que ninguém descubra. Um homem pode manter segredo, mas ele não consegue esconder a perda de respeito por si mesmo. A sua energia muda, seu olhar perde brilho, sua direção se perde. Por quê? Porque você passou a viver em função de uma mulher que, desde o começo, já era de outro. Filosoficamente falando, você abriu mão da sua retidão para se alimentar de migalhas escondidas. Isso gera autopunição emocional, mesmo em silêncio. 6. Você se apaixona por uma mulher que nunca será totalmente sua. O maior risco de todos. Você se envolve, se apega, cria planos e começa a exigir dela algo que ela nunca prometeu. E aí você sofre não pela perda, mas por perceber que se apaixonou por alguém que sempre pertenceu a outro universo. E o que era apenas físico vira obsessão emocional, ciúmes, insegurança, dor e, em muitos casos, violência. O homem estoico reconhece a armadilha antes de entrar. Ele entende que o prazer imediato nunca compensa a paz a longo prazo. O ego que deseja ser o escolhido pode te cegar, e que nenhuma mulher vale a perda da sua integridade. Ela é casada. Você sabe disso, mas parte de você ainda queria acreditar que seria diferente dessa vez. Você não está errado por sentir. O desejo é natural, a atração é biológica, mas a escolha é sempre sua. E aqui entra a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O homem comum cede, depois sofre, depois se vitimiza. O homem estoico sente, mas não se curva. Ele enxerga o risco, o impacto e a perda de honra, e escolhe a si mesmo. Epicteto dizia: evitar o que é indigno é um ato maior de liberdade do que buscar prazer. E nesse contexto, isso significa dizer não à mulher que te deseja quando você sabe que, ao aceitar, vai destruir sua paz, seu foco e seu valor interior. Ela pode ser linda, pode estar infeliz no casamento, pode te dar tudo o que você sonha, mas se ela não tem coragem de se separar antes de te querer, ela também não tem estrutura para te respeitar. Você não precisa provar nada. Você não precisa vencer o marido dela. Você não precisa ser o diferente que a fez mudar. Você só precisa ser o homem que não se perde em situações que parecem vitória, mas são derrota disfarçada. A mulher casada não é o problema. O problema é o que você perde dentro de si ao aceitar ser o outro. E o homem estoico nunca negocia a própria dignidade. Ela é casada. E quando ela te deseja, o ego vibra. Mas se você ceder, é sua paz que vai pagar o preço. Se esse vídeo te fez pensar, comenta agora aqui embaixo: eu sou maior que o meu desejo. Essa frase mostra que você é mais do que reações. Você é presença, clareza e domínio emocional. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino. Aqui não vendemos ilusão. Aqui você aprende a ser o homem que atrai, sem implorar, que observa, sem se iludir, e que escolhe com consciência, não com carência. Compartilhe com um irmão que pode estar sendo seduzido por uma mulher comprometida e ainda não entendeu o tamanho do risco. Esses conteúdos vão te tornar mais forte do que qualquer convite emocional, mais claro do que qualquer elogio perigoso. Autodomínio, visão, postura. É isso que te torna um homem que nenhuma tentação controla. Nos vemos no próximo vídeo.